Bom, galerinha, vamos agora falar de dois ângulos que são no mínimo curiosos, que é o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Eles terão a mesma representação. Como é que a gente vai identificar eles? Se vocês observarem, o ângulo ele é justamente essa abertura. Já falamos que não é o tamanho deste lado que determina o ângulo, mas sim a abertura entre esses lados. Então, nós temos aqui um ângulo maior, um ângulo menor, uma abertura maior e outra menor. O que é o ângulo nulo? É quando duas semirretas elas são coincidentes. Olha aí, eu vou dar um zoom e aproximar. Se eu perguntasse a você, quantos segmentos ou quantas retas, quantas semirretas contém aí? Olhando assim, você diria apenas que tem uma. E como é que a gente saberia que tem mais, Benny? Por exemplo, se eu colocar aqui OA, isso daqui ela pode ser uma semirreta OA apenas. Mas se eu colocar aqui um B aqui em cima, ou se eu não tivesse esse B em cima e tivesse aqui do lado, o A que é igual ao B, aí você já sabe que tem duas semirretas aí, ou até mesmo duas retas. Porque quando estão coincidentes, você há de concordar comigo, se eles estiverem alinhados a gente só consegue ver uma. Mas geometricamente a gente consegue descobrir a quantidade pela nomenclatura. Então se vocês observarem, nós temos aqui OA e OB. Então nós temos aqui um ângulo de 0 grau. A medida do ângulo AOB é igual a 0 grau. Este é um ângulo chamado de ângulo nulo. Agora vamos observar aquele ângulo ali do lado, que eu também vou chamar de AOB, mas eu quero que você observe. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, eu teria um ângulo nulo. Vamos tentar colocar aqui coincidente, beleza? Isso aqui fica parecendo que é a mesma coisa. Mas se eu fizer este movimento aqui, observe. Todos viram que eu dei uma volta. Então, se eu pegasse aqui e colocasse vértice O, A igual a B. Ou seja, nós temos duas semirretas aqui, OA e OB. Mas como é que eu diria que esse ângulo é um ângulo de uma volta? Vocês sabem porque vocês viram eu fazendo essa volta. Mas se você abrisse um livro e olhasse essas duas imagens, como é que você diferenciaria? A gente diferencia, pessoal, por aquela marcação do arco, como eu tinha dito para vocês. Aqui o arco delimita se a gente vai estar observando a região interna ou externa. Então esta marcação aqui que vocês estão vendo está nos dando a ideia que uma dessas semirretas ela percorreu uma volta. E nesse caso aqui, o ângulo AOB é um ângulo de uma volta completa que equivale a 360 graus. Então a medida de AOB é 360 graus. Então é assim que a gente vai diferenciar o ângulo nulo do ângulo de uma volta. Vamos adiante. Como é que a gente vai medir ângulo? Se a gente dividir um ângulo de uma volta completa em 360 partes iguais, a gente vai ter cada uma parte dessa medindo 1 grau. E a gente vai fazer isso como? A gente vai utilizar transferidores. É o nome deste aparelho aqui, que é utilizado para medir ou até mesmo construir ângulos. Para construir, a gente pode construir com compasso, com par de esquadros ou com transferidor. Mas normalmente o instrumento para se medir ângulos é mais comum utilizarmos o transferidor. O transferidor ele pode ser este de cima, esse verdinho aqui que vocês estão vendo, que é chamado de transferidor de 180 graus, ou também popularmente conhecido de meia-lua, e esse de baixo, que é o transferidor de 360 graus. Mas ambos conseguem medir
eficazmente os ângulos. Eu particularmente, inclusive, gosto muito desse de 180 graus. Então, esse 1 grau, ele é uma medida muito fechadinha. Então, se você imaginar que uma volta, imagine uma circunferência, nós temos uma volta. Essa é uma volta dá os 360 graus e cada uma dessas partes é chamada de grau. É a única forma, Beni? Não, nós temos também uma outra medida que é chamada de grado. O grado é um ângulo de 90 graus dividido em 100 partes, mas a gente não vai trabalhar com o grado agora no ensino fundamental. A gente vai trabalhar apenas com o grau. A gente pode classificar alguns ângulos conforme as suas medidas. Vamos lá. Relembrando o que é o conceito de ângulo agudo. Ele é um ângulozinho um pouquinho mais fechado, ou seja, se eu tivesse aqui uma letra alfa, que também pode ser a forma de representação de um ângulo, pode ser uma letra grega, então se esse ângulo for menor que 90 graus, ele é dito ângulo agudo. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Se vocês virem esta simbolização, esse quadradinho, normalmente é feito assim com um pontinho dentro. Se vocês virem esta marcação, não tenha dúvida que este ângulo mede 90 graus. O que mais? Nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo mais aberto. Ele varia entre 90 e 180. Ou seja, ângulos maiores que 90 e menores que 180 graus são chamados de ângulos obtusos. Nós temos o ângulo raso ou ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Então, são essas as classificações. Se nós tivermos ângulos mais fechadinhos, menores que 90 graus, nós teremos que esses ângulos são classificados de agudo. Se o ângulo medir igual a 90 graus, é chamado de ângulo reto. Entre 90 e 180 é obtuso. E igual a 180, nós temos um ângulo de meia volta, o ângulo raso. Sendo que nós já falamos do ângulo nulo e do ângulo de uma volta. Mas a pergunta que não quer calar: como medir ângulos usando o transferidor? Vamos ver como é que isso vai ficar? Fique ligado aí. É isso aí, galera. Se você tiver um transferidor aí onde você está, pegue ele e acompanhe junto comigo. Caso contrário, preste bem atenção aqui. Então, para medir ângulos, utilizamos como padrão o ângulo de 1 grau. E o instrumento, como nós já falamos, que nos auxilia nessa tarefa é o transferidor. Vocês estão vendo aqui apenas metade de um transferidor de 180 graus. Mas vamos analisar quais são os elementos desse transferidor. Nós teremos a nossa linha de referência, que é esta linha aqui embaixo. Se vocês observarem, ela sempre vai estar alinhado com o 0 e o 180. Aqui vocês vão imaginar uma linha entre o 0 e o 180 com esse ponto aqui, que é o ponto central, o ponto de referência. Se vocês observarem, a linha de referência, ela liga esse ponto central até a primeira linha aqui, que, como eu disse para vocês, está alinhado em 0 e o 180. Se vocês observarem, outra coisa, nós temos duas escalas. Normalmente os transferidores eles têm duas escalas, uma interna e outra externa. E muitas pessoas sentem dúvidas: quando é que eu vou usar a escala interna ou quando eu vou usar a escala externa? Se você lembra do que nós falamos anteriormente sobre a classificação dos ângulos agudo e obtuso reto, você vai saber muito bem. Vamos ver como é que isso fica agora na prática. Eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo AOB e eu quero medir com esse transferidor como é que vai ficar. Se você quiser, faça esse experimento aí em casa também. Pegue duas semi-retas aleatoriamente, ligue em um ponto e vamos seguindo esses passos junto aqui comigo no vídeo. Então, você vai chegar mais próximo, você já vai tentando alinhar a sua linha de referência com um dos lados. E aí você vai alinhando, você vai colocar o centro.
Esse passo pode ser colocando o centro primeiro e depois alinhando com um dos lados. Tanto faz. Então, você fez isso aqui. Alinhou o ponto central, que é o centro do transferidor, com a linha aqui do 0, 180, a linha de referência. O outro lado ele vai passar na escala do seu transferidor. Se o lado for pequeno e ele não alcançar isso, você pode retirar o seu transferidor e prolongar esse lado. Para você, quanto que mede esse ângulo? Se vocês observarem aqui, nós temos dois valores para observar. Um valor entre 50 e 60, que no caso seria 55, ou entre 120 e 130, que nesse caso seria 125, porque ele está exatamente na metade. Se você observar, cada tracinho desse aqui, ele funciona como se fosse 1 grau. E aí a dúvida, quanto que mede esse ângulo? 55 ou 125? É óbvio que é 55, porque esse ângulo é um ângulo agudo. Vamos observar de novo aqui, olha a abertura desse ângulo. É um ângulo agudo. Então, tá fácil observar que este é um ângulo de 55 graus. Observem aí. Então, ele poderia estar aqui no 51, 52, 53, 54, 55. Vamos ver um outro ângulo. Vamos observar aqui agora. Vamos ver. Olha como é que vai ser. Você pode pegar e começar pelo centro. Coloque o centro no vértice. Aí depois você vai alinhar sua linha de referência, também chamada de linha de fé. É essa linha que liga o centro aqui, passando pelo 0 e 180. Vamos observar aqui agora, ó, esse lado OA. Lembrando que se ele for pequeno, você pode prolongar. Esse lado OA, ele passa em quantos graus? Escreva para mim aí. Já sabemos que esse ângulo é um ângulo agudo. Então ele está aqui entre 30 e 40, chegando no 40, ou seja, ele mede 39 graus. Vamos ver se nós acertamos? É isso daí. Vamos ver um outro ângulo, esse agora aqui mais fechadinho. Vamos descobrir. Então, esse ângulo aqui também é um ângulo agudo. Então, a gente vai usar essa escala de dentro. Alguns transferidores, eles podem ter escala de dentro como a maior. Colocamos aqui o centro, alinhamos a linha de referência com 0 e 180, o centro no vértice e o outro lado. Ele está passando entre 10 e 20, na metade é 15, 16, 17 graus. E é assim que a gente vai medir ângulos utilizando o transferidor. Eu espero que vocês tenham entendido aí, dê uma praticada em casa. Não esquece de curtir e compartilhar o nosso canal, que Math é massa. Valeu, galera!